Após as profundas reflexões sobre os diferentes solos do coração humano e a coexistência do bem e do mal até o julgamento final, Jesus voltou-se para uma parábola que trouxe encorajamento extraordinário aos seus primeiros discípulos e continua a inspirar crentes através dos séculos. A parábola do grão de mostarda, registrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aborda uma questão que provavelmente atormentava aqueles primeiros seguidores. Como este movimento aparentemente insignificante poderia ter algum impacto significativo no mundo? Jesus começou com uma pergunta retórica. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Esta introdução convidava seus ouvintes a pensar criativamente, a expandir suas categorias mentais sobre como Deus opera na história. O reino que Jesus veio estabelecer não se conformaria às expectativas convencionais de poder e glória imediatos. Então veio a comparação surpreendente. É como um grão de mostarda que, quando semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. A escolha da semente de mostarda era deliberada e culturalmente ressonante. No contexto palestino, a semente de mostarda era proverbialmente considerada a menor das sementes cultivadas, tão minúscula que poderia facilmente ser perdida. Se caísse no chão, quase invisível ao olho nu, pesando uma fração insignificante de grama. Esta pequenez era precisamente o ponto. Quando Jesus pronunciou esta parábola, seu movimento consistia de um pequeno grupo de seguidores, na maioria pescadores galileus sem educação formal, coletores de impostos socialmente desprezados e algumas mulheres de meios modestos. Não havia palácios, exércitos, tesouraria nacional ou infraestrutura institucional. Aos olhos do poderoso Império Romano, dos eruditos rabínicos em Jerusalém, ou dos ricos e influentes, este grupo era absolutamente insignificante, tão imperceptível quanto um grão de mostarda na vastidão da terra. Mas Jesus não parou na descrição da pequenez inicial. Ele continuou. Depois de semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de modo que as aves do céu podem encher-se à sua sombra. Aqui está a reviravolta dramática que define esta parábola. Crescimento exponencial e desproporcional ao ponto de partida. A planta de mostarda na Palestina podia alcançar alturas de 3 a 4 metros, transformando-se de uma semente quase invisível em um arbusto robusto capaz de oferecer abrigo. As aves do céu, uma imagem frequentemente usada no Antigo Testamento para representar nações gentias, encontravam refúgio em seus ramos. Esta imagem evocava profecias como a de Ezequiel sobre a árvore cedro que Deus plantaria, sob a qual toda ave e criatura encontraria abrigo, simbolizando um reino universal onde todas as nações seriam abençoadas. O contraste intencional entre a semente minúscula e a planta expansiva comunicava verdades múltiplas e profundas sobre a natureza do reino de Deus. Primeira, Deus frequentemente escolhe começar grandes obras através de inícios aparentemente insignificantes. Este é um padrão consistente na narrativa bíblica. Abraão sozinho chamado para tornar-se pai de multidões. Israel escolhido dentre todas as nações, não porque fosse o maior, mas porque era o menor. Davi, o filho mais jovem, e aparentemente menos impressionante ungido como rei. Belém, uma vila insignificante escolhida como local de nascimento do Messias. Deus opera desta maneira para que fique absolutamente claro que o poder e a glória pertencem a Ele, não aos instrumentos humanos que Ele escolhe usar. Quando algo pequeno e improvável cresce até proporções monumentais, todos reconhecem que forças sobrenaturais estão em operação. Como Paulo escreveria mais tarde aos Coríntios, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Segunda, o crescimento do reino é orgânico e progressivo, não instantâneo e catastrófico. A semente não se transforma em árvore da noite para o dia. Há estágios: germinação, brotação, crescimento gradual,
amadurecimento. Este processo requer tempo, paciência e as condições apropriadas. Jesus estava preparando seus discípulos para uma visão de longo prazo do avanço do reino, contrapondo expectativas messiânicas populares de libertação política imediata e estabelecimento repentino de um reino terreno glorioso. Esta verdade permanece relevante para cada geração de crentes. Frequentemente nos tornamos impacientes, desejando resultados instantâneos em nossos ministérios pessoais, crescimento imediato em nossas igrejas, transformação cultural rápida em nossas sociedades. A parábola do grão de mostarda nos convida a adotar a perspectiva de Deus, uma perspectiva que conta o tempo não em dias ou anos, mas em gerações e séculos. Terceira, embora o início seja pequeno, o resultado final é garantido e magnífico. Não há incerteza no crescimento da semente de mostarda, semeada em boa terra. Dadas as condições apropriadas, ela inevitavelmente crescerá. Similarmente, o reino de Deus avançará inexoravelmente até seu cumprimento final, não porque os esforços humanos sejam irresistíveis, mas porque o próprio Deus está comprometido com seu sucesso. Esta certeza oferecia menos e continua oferecendo imenso encorajamento em tempos de desânimo. Quando enfrentamos oposição esmagadora, quando nossos esforços evangelísticos parecem produzir resultados mínimos, quando a cultura ao nosso redor parece cada vez mais hostil aos valores cristãos, a parábola nos lembra que a pequenez presente não prediz o resultado futuro. O reino que começou com 12 discípulos em uma remota província do Império Romano, eventualmente transformaria o próprio império e se espalharia até os confins da terra. Quarta, o reino de Deus, quando plenamente desenvolvido, oferece abrigo e bênção não apenas para um grupo étnico ou religioso específico, mas para as aves do céu, uma imagem da universalidade do Evangelho. As boas novas de Jesus Cristo são para todas as nações, tribos, línguas e povos. O que começou entre os judeus se expandiria para abranger gentios de todas as culturas e continentes. Esta dimensão inclusiva desafiava o exclusivismo étnico e religioso comum no judaísmo do primeiro século. Muitos judeus viam a si mesmos como os únicos beneficiários das promessas messiânicas, esperando um reino que elevaria Israel sobre todas as nações. Jesus redefiniu radicalmente esta visão, apresentando um reino caracterizado não por dominação, mas por hospitalidade, não por exclusão, mas por convite aberto a todos que viessem com fé. A realização histórica desta parábola é verdadeiramente notável. O movimento que começou com um punhado de discípulos aterrorizados, escondendo-se após a crucificação de seu líder, cresceu para se tornar a maior religião do mundo, com aproximadamente 2,4 bilhões de aderentes espalhados por todos os continentes. O Evangelho foi traduzido para milhares de idiomas. Hospitais, universidades, movimentos de justiça social e transformação cultural incontáveis foram inspirados pelos ensinamentos de Jesus. Mas a parábola tem aplicação não apenas corporativa e histórica, mas também individual e pessoal. Cada vida redimida é como uma semente de mostarda. Quando o Espírito Santo planta a semente do Evangelho em um coração humano, ela pode parecer inicialmente pequena e insignificante. A conversão pode ocorrer sem fanfarra, sem experiências dramáticas, sem transformação instantânea visível. Mas essa semente, nutrida pela palavra de Deus, pela comunhão com outros crentes, pela oração e pela obediência, crescerá inevitavelmente. Com o tempo, uma vida que parecia comum e sem importância pode tornar-se um refúgio de encorajamento, sabedoria e amor para muitos. Pessoas cuja fé começou humilde e timidamente podem se tornar gigantes espirituais, cuja influência se estende muito além de sua esfera imediata. Nunca devemos desprezar começos pequenos ou subestimar o que Deus pode fazer com uma vida totalmente rendida a Ele. A parábola também nos adverte contra a mentalidade de grandeza instantânea que domina nossa cultura contemporânea. Vivemos em uma era de fama viral, sucessos da noite para o dia e gratificação imediata. Queremos resultados impressionantes agora, não crescimento lento e constante ao longo de décadas. Mas o reino de Deus opera segundo princípios diferentes. Deus valoriza a profundidade sobre velocidade, caráter sobre celebridade,
fidelidade sobre fama. Ministérios verdadeiramente transformadores raramente surgem repentinamente. Eles são construídos através de anos de serviço fiel e obscuro. Preparação sem reconhecimento, perseverança através de dificuldades. O pastor que fielmente prega a palavra década após década em uma pequena congregação. O missionário que aprende uma língua difícil e traduz as escrituras durante toda uma vida. O pai ou mãe que consistentemente discipula seus filhos sem aplausos públicos. Os semeadores de sementes de mostarda, cujo impacto eterno pode superar em muito aqueles com plataformas mais visíveis. Conclusão e moral da história. A parábola do grão de mostarda nos convida a adotar 3 posturas essenciais em nossa jornada de fé. Primeira, humildade diante de começos pequenos. Não devemos desprezar o dia das coisas pequenas, seja em nossas próprias vidas espirituais, em ministérios que lideramos, ou em movimentos que apoiamos. Deus se especializa em usar o pequeno, o fraco e o improvável para realizar seus propósitos extraordinários. Segunda, paciência durante o processo de crescimento. O desenvolvimento espiritual autêntico não acontece instantaneamente, requer tempo, nutrição consistente e circunstâncias apropriadas. Devemos resistir à tentação de forçar crescimento artificial através de métodos que produzem aparência impressionante sem substância real. Terceira, confiança no resultado final. Independentemente de quão insignificantes possam parecer nossas circunstâncias presentes, o reino de Deus avançará inexoravelmente até sua consumação gloriosa. A semente que Deus planta crescerá. Sua palavra não retornará vazia. Seu propósito será cumprido. Nossa responsabilidade é permanecer fiéis, semear sementes de mostarda com fé e confiar que aquele que começou a boa obra a completará. Do grão minúsculo à árvore majestosa, menos este é o caminho de Deus. E é glorioso